The Matrix: Path of Neo. Como o título do jogo sugere, agora o jogador poderá controlar o próprio Neo, o escolhido, e realizar o sonho de repetir todos aqueles combates magníficos do cinema, ou quase. Path of Neo é um título de ação com combates em terceira pessoa, exploração e quebra-cabeças. Os combates misturam lutas corpo a corpo, golpes de Kung Fu e tiroteios. Falando assim, não parece muito diferente do antecessor, Enter the Matrix. Mas agora há uma quantidade imensa de movimentos e de inimigos para enfrentar. O nível de dificuldade depende do desempenho que o jogador obtiver em um exercício inicial, que consiste numa série de lutas com inimigos gradativamente mais difíceis, até chegar a um agente. O mais alto grau de dificuldade, The One, só aparece quando se termina essa fase inicial. Path of Neo tem como linha mestra o enredo da trilogia do cinema, mas algumas liberdades foram tomadas em prol do jogo. Only human. Logo na primeira missão, na cena em que tenta escapar de 3 agentes, Neo faz um longo tour pelo prédio até ser salvo por Trinity, e os dois escapam de moto. Quem nunca viu o filme provavelmente ficará perdido na história, pois as cenas não interativas, vindas diretamente das obras do cinema, são editadas em ritmo de videoclipe, trazendo alguns dos mais famosos diálogos da trama original. No caso da versão para PC, existe a opção para legendas em português. Doesn't matter what I believe. You're my savior, man. You have a problem with authority, Mr. Anderson. As cenas não interativas, feitas com o mecanismo gráfico do próprio jogo, apenas detalham fatos específicos. Portanto, para compreender melhor Path of Neo, é recomendável ter assistido a trilogia. Only human. We don't need this. We're not done yet. Você pode julgar o game como uma ampliação do mundo de Matrix, ou apenas um desvirtuamento da obra do cinema. Talvez um meio a meio, pois quem nunca quis saber o que aconteceria se Neo tomasse a pílula azul? O game oferece essa oportunidade, que poderia ser um pouco mais trabalhada. Your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Path of Neo tem um dos tutoriais mais longos da história dos videogames. O personagem de Keanu Reeves encara algumas horas destrinchando cada uma de suas habilidades. Realmente é preciso um bocado de treino para explorar todas as possibilidades dos combates, e a gama inicial de golpes, que já não é pequena, vai aumentando fase a fase, à medida que novos movimentos são liberados. O sistema de luta é interessante, porém, a execução deixa um pouco a desejar. Nas lutas corpo a corpo, o personagem conta com 4 botões básicos para acionar a quantidade imensa de movimentos: golpe de impacto, quebra de defesa, desvio e pulo.
O ataque resultante é determinado por vários fatores, como a posição do personagem ante o alvo e o uso ou não do foco, aquele efeito que deixa tudo lento, o famoso bullet time. O esquema básico das lutas será desviar do ataque dos oponentes para tentar conectar combos ou golpes mais avançados. Se não der certo, repita. Em Path of Neo, a luta um contra muitos dá o tom, tendo no combate contra os clones do agente Smith uma das situações mais extremas. Com o auxílio do foco, a ação fica mais lenta e os golpes mais poderosos e vistosos. Além disso, ampliam-se todas as capacidades de Neo, que passa a andar em paredes, correr mais rápido e pular mais alto. Nesse modo, o jogador verá toda aquela luta espetáculo do cinema. É claro, tudo em câmera lenta para maior dramaticidade. Naturalmente, há limites para usar o foco, mas a metade da capacidade máxima fica disponível em poucos segundos. A barra enche com golpes certeiros ou com itens. Os tiroteios são misturados a malabarismos incríveis, com piruetas e saltos nas paredes. É um pouco complicado coordenar todos os botões, mas com prática será possível fazer cenas espetaculares. Como se não bastasse, Neo ainda pode usar suas habilidades corpo a corpo para equilibrar a vantagem numérica dos inimigos, como agarrar e roubar a arma dos oponentes ou dar um chutão neles para enchê-los de bala em pleno ar. Pode soar violento, mas não há nenhuma representação de sangue. Só depois de muito treinamento, o enredo começa a avançar, revisitando os principais cenários dos 3 filmes. Alguns minigames quebram um pouco a monotonia, como na cena em que Neo assume a artilharia de um helicóptero e tenta salvar Morpheus. O roteiro é bastante competente, criado pelos próprios diretores do original, os irmãos Wachowski. O que pode desagradar a alguns é a indecisão quanto a seu tom, partindo de questões existenciais e, portanto, dramáticas, até o humor pouco sofisticado, mas não menos engraçado. Há piadas com videogames, filmes de Kung Fu e até com a própria série. O competente visual reproduz com fidelidade o clima do filme original, usando seus cenários, personagens e até mesmo o tom de cor. No caso dos ambientes, o resultado é bastante irregular. A modelagem dos personagens é irregular. Em uma cena, você julga que são muito próximos aos atores de verdade, enquanto em outras, nada tem a ver com Keanu Reeves, Lawrence Fishburne ou Carrie-Anne Moss. Mas, no geral, os modelos estão bem detalhados nas cenas não interativas. Path of Neo impressiona pela quantidade de objetos interativos no cenário. Caixas, cadeiras, mesas, extintores de incêndio e afins reagem aos golpes e tiros. Muitos pilares também se quebram pelo impacto das balas e explosões. A contrapartida para tudo isso é uma instabilidade na taxa de quadros, que é bem perceptível nos consoles e em PCs sem uma placa adequada. A trilha musical remete aos filmes e funciona muito bem, apesar de ser menos memorável. Os efeitos sonoros também são competentes. Cada tiro, explosão e golpe é ouvido com clareza. Quanto às dublagens, somente Lawrence Fishburne aceitou reinterpretar seu papel e foi usado para narrar cenas adicionais. Mas os dubladores substitutos dos outros atores também se saíram bem. The Matrix Path of Neo consegue, em parte, apagar a má impressão deixada por Enter the Matrix.
O jogo tem sucesso em reproduzir as fantásticas lutas da obra original, além de expandir e até mesmo dar uma outra interpretação para o enredo. Os controles poderiam ter uma resposta melhor, mas o sistema de luta foi bem pensado e ajuda a recriar os combates de Nioh. Desta vez, dá mais gosto tomar a pílula vermelha.